Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede. Suplicamos pela tua igreja, Senhor. Pedimos pelos que estão conosco, ó Deus, pelos que nos assistem. Ó Senhor, abençoa e guarda os nossos irmãos, os que nos ouvem através do rádio, Senhor, nossos irmãos, seguidores nas redes sociais. Ó Senhor, abençoa e guarda cada um. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, e nós estamos com a edição 1498. É uma sequência que nós damos nas edições há 31 anos. É o ano 31 e nós louvamos a Deus porque temos o mesmo objetivo: trazer a palavra do Senhor, trazer boa música, ajudar nossos irmãos na edificação espiritual, principalmente, notadamente, os que estão começando. É sempre bom ter alguém que ajude. Eu me propus fazer isto desde o começo da minha vida, e já são 53 anos que eu me converti ao Senhor e continuo fazendo. Na última aula, nosso último tema foi o pedido de Moisés. Moisés pedindo a Deus que levantasse um sucessor. Deus orientou Moisés para que ele ungisse, colocasse as mãos sobre o Josué, filho de Num, e transmitisse para ele a função. Moisés fez assim e descansou, terminou o seu labor, e hoje nós vamos meditar na condição de Josué, já no primeiro capítulo do seu livro, o livro que leva o seu nome. Nosso texto é Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E aqui nós temos o encorajamento de Deus, o Senhor encorajando aquele homem que iria concluir o êxodo, a trajetória de Israel do Egito até Canaã. Então, a leitura. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu?
esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido Senhor, obrigado pela leitura em tua santa palavra. Abençoa meus irmãos, dá graça, dá vitória, dá, meu Senhor, o entendimento da tua bondade, nos ajuda em tudo. Pai querido, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, lendo a palavra de Deus, nós aprendemos muito e recebemos um conforto extraordinário. O Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, fazendo com que o homem se sinta seguro, se sinta orientado, receba o poder, a graça para grandes missões, grandes tarefas. Nunca foi fácil administrar, nunca foi fácil comandar. O mundo todo tem uma espécie de déficit de comando. Um déficit de comando. As nações têm grandes dificuldades. Por isso surgem os imundos, os ditadores, os perversos. Mas a igreja também tem déficit de comando. O Senhor Jesus, enquanto ensinava, ele orienta os seus discípulos para que roguem ao Senhor da seara, que mande obreiros para a sua seara. A seara é grande e os obreiros são insuficientes. Na visão de nosso Senhor Jesus Cristo, como o mestre, como o profeta, enquanto liderava o grupo apostólico e dava a sua orientação. Nós aprendemos, meus amados irmãos, que isto será uma necessidade enquanto houver realmente a sociedade. Enquanto houver grupos organizados, vai haver necessidade de liderança. O Moisés foi um homem extraordinário, um homem grande, um homem preparado, nosso Deus que trabalha com profunda graça na vida das pessoas, fez com que aquele homem que havia recebido toda a instrução do Egito, a Bíblia diz que ele foi educado em toda a ciência do Egito, e a Bíblia diz que ele sabia que era hebreu, e é por isso que ele, em determinado dia, foi ver o trabalho dos escravos, dos servos do faraó, as pessoas que trabalhavam trabalho forçado lá no faraó, e quando ele viu que tinha um hebreu sendo agredido, ele tomou as dores e terminou matando o feitor egípcio. Foi por isso que ele teve necessidade de fugir. Saiu do Egito e o Deus eterno não se apressa. O Moisés passou 40 anos no Egito, o Moisés passou 40 anos em Midian e só ao final desses 40 anos em Midian é que Deus lhe deu a maior missão de sua história, de sua vida. Era tirar Israel do Egito e levar para Canaã. Acontece que Moisés, como eu e você não sabia o futuro, o nosso Deus trabalhava de forma profunda e maravilhosa, e enquanto isto não acontecia, com todos aqueles percalços do deserto, Deus estava formando, Deus estava forjando, Deus estava formatando um líder à altura de Moisés, um líder como Josué. O Moisés conclui os 40 anos no deserto, olhando para Canaã. Olhando literalmente, porque o Senhor falou com ele, sobe o Monte Abarim, foi a nossa última leitura, lá em Números,
E o Senhor diz a Moisés: sobe aí ao Monte Abarim, você contempla lá de cima a terra prometida, mas você vai ser recolhido aos seus pais, ou seja, você vai morrer. E Moisés não tinha pavor, os servos de Deus não tinham pavor, tinham tanta comunhão que isto era algo simples de ouvir. Apesar de Moisés ter o desejo de entrar na terra prometida, concluindo ali, fechando com uma chave de ouro a sua liderança, mas Deus, na sua bondade, diz: não, você já cansou. Você já trabalhou muito, você já veio até aqui, então é hora de descansar. O Josué vai fazer isto. E Moisés orou, Deus atendeu, Deus escolheu o Josué, apontou Josué, orientou Moisés como proceder para com Josué, e agora Deus mesmo está falando com Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Meu servo Moisés é morto. Levanta-te agora, passa o Jordão, leva este povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Era a orientação divina para o servo de Moisés até então. No versículo 3, o Senhor diz ao Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. A verdade é imutável. A promessa era gloriosa. Da mesma forma que o Senhor prometeu a Moisés, orientou a Moisés, disse como sucederia, agora está reafirmando para Josué. No lugar que vocês pisaram, o lugar que você pisar com este povo. Tinha acontecido aquele episódio dos espias e a terra estava demarcada por Deus e pelos espias. Aqui no versículo 4, o Senhor fala dos limites, desde o deserto do Líbano até o rio, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol. Uma referência ao mar Mediterrâneo, porque diferente do mar Morto, que era pequeno, o mar salgado. Então, o Senhor diz: isso aí é o vosso termo, são as fronteiras da terra que eu prometi aos filhos de Israel, que eu prometi aos patriarcas. Esse é o vosso termo. Aí vem o grande encorajamento do Senhor para o seu servo Josué. Ninguém poderá te resistir em todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. A fidelidade de Deus para com o seu servo Moisés estava agora sendo transferida, transmitida e anunciada ao seu servo Josué. Mas o conselho de Deus é para que ele seja corajoso, tenha iniciativa. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. A promessa era divina, a promessa era patriarcal, Deus fez a promessa aos pais, estava cumprindo aos seus filhos por instrumentalidade de Moisés e Josué. O Senhor diz: tu farás este povo herdar a terra que eu dei, que eu jurei dar a seus pais. Então, meus amados, é algo maravilhoso aprender.
No versículo 7, o Senhor reforça a necessidade do Josué estar atento, ativo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado. Precisa ter cuidado. Perseverança, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A palavra que o Moisés transmitiu para o Josué, para o Israel, era a palavra do Senhor com o poder de lei. Do jeito que o Moisés ordenou, você deve seguir. Não te desvie, não se afaste, não negligencie, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não pode se desviar destes princípios, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Era algo maravilhoso. Um jovem, na verdade não era tão jovem, mas era novo na missão de comando. Josué saiu do Egito pequeno, passou os 40 anos no deserto e agora Josué está à frente do povo de Israel. E o Senhor o encoraja. O Senhor conhece o coração do homem. O testemunho das Escrituras em relação a Josué era a sua fidelidade. Um homem fiel, fiel a Deus e fiel a Moisés. Ele foi fiel à liderança. Ele era fiel ao Senhor, era companheiro, era servidor, literalmente, de Moisés e muito observador. No episódio do bezerro de ouro, ele notou ele primeiro ouviu o barulho, achou o barulho estranho e ele comentou, e o Moisés é que teve o discernimento para dizer: não é barulho, não é zoada, não é algazarra de vencidos nem de vencedores. Tem algo pior acontecendo. Era o culto ao maldito bezerro de ouro, que ainda hoje está levantado, está erigido em algum lugar. E o Senhor fala com Josué aqui. No versículo 8, o Senhor diz para o Josué permanecer na palavra, nos princípios. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tem outra forma de um líder espiritual ser bem-sucedido se não observa a palavra de Deus. Se ele não tem compromisso com a palavra de Deus, ele pode ser tudo menos um líder espiritual. Ele pode ser um líder carismático, um líder genial, um líder extraordinário, mas espiritual ele não pode prescindir da lei do Espírito. Ele não pode prescindir da palavra, da orientação do Espírito. Ele não pode prescindir dos recursos espirituais. E o Senhor diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. No versículo 9, o Senhor diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem coragem, ser corajoso. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não encontramos algo mais profundo do que um encorajamento deste, uma promessa solene, feita pelo próprio Deus ao seu servo Josué.
Só que o Senhor continua fazendo este tipo de promessa a homens e mulheres, a jovens e adultos, que entram em aliança com o Senhor através de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem aliança com nosso Senhor Jesus Cristo, você vai receber estes benefícios. Já recebeu alguns destes benefícios e deve ter absoluta segurança. O Senhor que prometeu vitória aos seus servos no passado é o mesmo que prometeu, através de nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória da igreja. Jesus amorosamente disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não terão poder de vencer a igreja. Isto é maravilhoso, irmãos. Servir ao Senhor, amar a sua igreja, a sua palavra santa, guardar como um compromisso, ter um compromisso, guardar de uma forma perfeita no nosso imperfeito coração. Guarde a palavra do Senhor. Guarde o compromisso com o Senhor. Ame o Senhor, ande com o Senhor. Você será bem-sucedido. Será uma bênção. Vamos fazer a intercessão. Uma palavra de gratidão aos meus irmãos que oram por nós, que contribuem conosco, que divulgam. Continue fazendo assim. À medida que você divulgar o nosso canal no YouTube, à medida que você passar uma das nossas publicações para um amigo seu, à medida que você falar da edificação que você recebe através das nossas publicações, vocês estão ajudando a gente e ajudando os outros. Vamos continuar. A intercessão faz parte porque é a orientação divina, é ordenamento de Jesus Cristo. Bendito o Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, pedimos a tua graça, a tua proteção, a tua bênção, abençoa meus irmãos, dá graça a cada um. Este memorial da oração, Senhor, tu conheces os nomes de cada um, homens e mulheres, jovens e adultos, as famílias, os crentes, os que ainda não converteram, Senhor, os que ainda não servem, não seguem a Ti, mas que Tu possas, ó Deus, operar maravilhosamente na vida e no coração dos meus irmãos. Querido Pai, ouve, Senhor, as nossas orações, dando graça, saúde, alegria de viver e prazer na Tua lei. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.